Olá, estamos de volta com o nosso estudo sobre as 12 portas de Jerusalém e eu convido você, meu querido irmão, minha querida irmã, a que acompanhe comigo o texto que está em Neemias, no capítulo 3, versículo 31. E ele diz assim: Depois dele reparou Malquias, filho de um ourives, até a casa dos netineus e mercadores, defronte da porta de Mifcade, ou seja, a porta da guarda. Já abordamos aqui as 6 primeiras portas. E hoje, na 7ª, estamos abordando a porta da guarda. A cidade de Jerusalém era muito cobiçada e ela se tornou uma espécie de palco de disputa para sempre. Ainda hoje nós observamos esta realidade e nós sabemos que ela possui um forte esquema de segurança para garantir a sua integridade e existência sempre ameaçadas. E no tempo bíblico não era diferente do que acontece hoje. A porta da guarda ela era muito importante exatamente pelo fato de oferecer segurança à cidade. Esta porta ela devia ser fortemente edificada e também nela devia haver uma torre de vigia. E nessa torre de vigia ficavam as sentinelas que estavam de plantão para qualquer eventualidade de ataque inimigo. E a falta da edificação da porta da guarda representava vulnerabilidade para a cidade. E um eventual ataque, o inimigo poderia impor àquela cidade grande estrago e o seu domínio. Por isso, espiritualmente falando, fazendo aqui uma aplicação devocional, eu quero dizer que a porta da guarda representa em nossa vida o espaço que damos à oração e à vigilância. Então nós vamos começar nosso estudo com base em uma alusão geral feita pelo apóstolo Paulo sobre a oração, no capítulo 5, versículo 17, na sua primeira carta aos Tessalonicenses, que diz o seguinte: orai sem cessar. Em princípio, este versículo pode parecer referir-se apenas à quantidade de oração, o tempo e a quantidade de oração que fazemos. Mas quando fazemos algumas perguntas, nós descobrimos que ele é bem mais amplo do que parece. Por exemplo, como posso orar sem cessar? Bom, eu posso tirar um tempo específico para orar, mas a verdade é que eu posso orar durante todo o tempo, porque posso fazê-lo em espírito. E então podemos fazer uma outra pergunta, ou seja, o que acontece na prática enquanto eu estou orando em espírito e em todo o tempo? A resposta mais simples e direta é: eu estou quebrando barreiras. A primeira barreira que eu quebro é a barreira física. A oração em espírito não precisa de um lugar físico. Você pode orar em qualquer lugar onde você esteja. Também uma segunda barreira que nós quebramos é a barreira temporal. Não há um momento melhor ou um momento pior. Você pode orar em todo o tempo. Nós precisamos nos cuidar para não entrarmos naquela música que diz que de madrugada a fila é menor. Olha, Deus não tem problema com fila. Deus não tem problema com congestionamento de oração. Na verdade, Ele sabe do teor da nossa oração, mesmo antes de nós termos esta oração na nossa língua, na nossa boca. Mesmo, na realidade, mesmo quando pensamos, Ele já sabe o que estamos pensando. Uma terceira barreira que nós quebramos ao orarmos em espírito é a barreira das circunstâncias. Não há um momento ou uma circunstância na qual nós não possamos orar. Você pode estar dirigindo o seu automóvel e estar em oração, você pode estar lavando sua louça em oração, você pode estar se divertindo em espírito de oração. Então a primeira coisa que nós descobrimos é que na edificação da nossa porta da guarda não depende, a nossa edificação da porta da guarda, ela não depende de um espaço físico, ela não depende de fixação temporal e ela também não está submetida a nenhuma circunstância ou momento especial. Isso quer dizer que a nossa edificação da porta da guarda é um estado espiritual de vida. É um estado de espírito, de comunhão, de comunicação com o Senhor. E nesse estado espiritual de vida, nós estamos alertas, nós estamos na torre de vigia e nós estamos também combatentes, ou seja, na batalha de oração, abrindo ou fechando portas de acordo com a necessidade. Também isso significa que trata-se do espaço interior que nós damos a esse exercício espiritual, a esse exercício vital da oração, para a nossa integridade e também para a nossa eficácia naquilo que fazemos para a glória de Deus.
Bom, feitas essas considerações, nós vamos ver no Novo Testamento 3 pessoas que falam sobre algum aspecto da oração. E eu quero começar pela pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ninguém foi tão efetivo e tão influente na vida de oração como Jesus o foi. Os discípulos pediram a Jesus que lhes ensinasse a orar. Sabe, isso me toca porque eles não pediram a Jesus, por exemplo, que os ensinasse a pregar, a expulsar demônios, a multiplicar pães, mas pediu que os ensinasse a orar. A vida de oração de Jesus foi tão eficaz e foi tão influente sobre a vida deles que era a coisa principal que eles queriam aprender. Sabe, Jesus fala sobre a oração, mas mais do que isso, ele tem uma vida intensa de oração com Deus. Os discípulos sabiam que a pujança do ministério de Jesus se dava pelo fato de ele ter tempo de comunhão com o Pai em oração. Eu quero citar aqui apenas um versículo onde Jesus, em Mateus capítulo 26, versículo 41, ele diz o seguinte: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A tentação é tratada por Jesus como uma realidade constante, não como uma possibilidade. Essa é a primeira coisa que este versículo nos mostra. Jesus não está falando aqui, pode ser que você seja tentado, mas ele diz, olha, vigiai e orai para que não entreis em tentação. A tentação é uma realidade constante. A segunda coisa é que ele diz que a vigilância e a oração são armas preventivas. Ele mostra que há um propósito porque devemos vigiar e orar, e é para que não entremos em tentação. Trata-se de uma arma, ou trata-se de armas preventivas. Em seguida, ele menciona a prontidão do espírito e a fraqueza da carne. Nossa luta da carne contra o espírito, do espírito contra a carne, podem, vamos dizer assim, ilustrar essa situação. E quando ele fala sobre a prontidão de espírito, ele está dizendo respeito à linha aberta de comunicação que nós temos com Deus através da oração. Porque, na verdade, a nossa comunicação com Deus, ela acontece em nível de espírito. E esse é um privilégio daquela pessoa que recebeu Jesus como Senhor e Salvador, porque quando isso acontece, o nosso espírito que estava amortecido pelo pecado, ele é vivificado. E a Bíblia diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Isso significa, meus irmãos, que antes o nosso entendimento se limitava à nossa percepção da alma, a nossa psique, nossa decisão, o que queríamos, o que víamos no mundo externo, de acordo com o que estava no nosso coração, de acordo com as circunstâncias, mas agora o Senhor Jesus Cristo diz, o Espírito está pronto. Bom, o que Jesus está dizendo nesse versículo é que a forma de contrapormos a fraqueza da carne é exatamente nos fortalecendo na vigilância e na oração, é em nosso espírito. Assim, a edificação da nossa porta da guarda, nós precisamos saber que durante essa edificação, nós precisamos não apenas orar sem cessar, mas nós precisamos também conhecer a realidade da luta que se trava dentro de nós em favor e contra esta edificação. É por isso que você não acha fácil edificar um tempo de oração. É por isso que você não acha fácil conseguir se disciplinar para isso, porque há uma luta e nós precisamos ser vencedores nessa batalha para que seja edificada a nossa porta da guarda. Vamos agora passar ao que Pedro fala a respeito do assunto. E em sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 8, ele diz assim, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Pedro começa fazendo um alerta à sobriedade. Ele diz, sede sóbrios, ou seja, não sejam tontos, não estejam titubeantes, mas vigiai. Sabe o que ele está dizendo? É o seguinte, não fiquem aí instáveis, mas estejam vigilantes. Em seguida ele fala sobre um adversário, ele fala sobre o diabo, e o diabo é um adjetivo pelo qual é chamado o nosso inimigo. E adversário é aquele que se opõe a nós. E nós sabemos, pelas Escrituras, que nós não somos tentados tão somente por nós mesmos ou pela nossa carne, mas também somos tentados pelo diabo. O próprio Senhor Jesus foi tentado pelo diabo, que inclusive conversou com ele durante a tentação.
E então Pedro nos afirma e nos informa não apenas sobre a existência dele, mas também sobre a posição deste inimigo. Ele diz que esse inimigo anda em derredor. Mesmo que algumas pessoas tentem fazer uma diferença entre a palavra redor e derredor, porque dizem redor é porque está mais perto, e a palavra do Senhor diz em Salmo 34, versículo 7, que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra de todo mal. E então, isso quer dizer que redor está mais perto e derredor está mais longe. Quando olhamos etimologicamente falando, quando olhamos em um dicionário, nós descobrimos que essas duas palavras têm um só significado, ou seja, em volta e em forma circular. O que Pedro está dizendo é que o inimigo está à nossa volta, tentando tirar o nosso espaço de atuação, tentando tirar o nosso tempo, tentando tirar-nos de circulação, para que nós não façamos a vontade do Senhor. E então, Pedro, ele diz aqui que o inimigo existe, mas que também ele está à espreita, porque ele afirma aqui que ele está buscando a quem possa tragar. Logo em seguida, Pedro traz aqui um outro aspecto muito importante sobre a nossa vigilância. O que ele diz é que este inimigo está bramando como um leão. Nós sabemos que Jesus é chamado de o leão da tribo de Judá. E também nós sabemos que uma das táticas do inimigo é se fazer parecer com aquilo que de fato ele não é. Por isso esse texto nos chama a atenção para termos certos cuidados. E o primeiro cuidado é que nós não nos deixemos intimidar com o barulho que o inimigo faz. Quando o inimigo está bramando, ele faz um barulho atemorizante. Então nós precisamos estar atentos para não deixarmos, especialmente nestes dias em que estamos vivendo, que o inimigo nos atemorize com o barulho que ele faz. Um segundo cuidado que nós precisamos ter é que nós não nos esqueçamos que o inimigo usa de artifícios para imitar o poder e a atuação de Deus. Paulo fala sobre isso quando ele diz que o inimigo se disfarçaria em anjo de luz para enganar, se possível, até os escolhidos. Por isso, neste aspecto, nós precisamos nos cuidar com aquilo que é aparentemente de Deus. Precisamos, nesse tempo especial, conferir com a palavra do Senhor o que nós temos visto, o que nós temos ouvido, o que está ao nosso redor. Em terceiro lugar, nós precisamos estar cuidadosos para não nos esquecermos que a vitória foi dada ao leão da tribo de Judá. O texto que nós lemos diz que ele está rugindo como leão, mas o leão da tribo de Judá é o Senhor Jesus, o qual venceu por você e por mim. Sabe, na edificação da porta da guarda, nós nos humilhamos diante do Senhor, diante de Deus, porque nós somos pecadores, mas nós nos levantamos diante do inimigo, por causa daquele que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, mas também é o leão da tribo de Judá, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Nós vamos agora falar sobre o que Paulo diz a respeito deste assunto. E isso está no capítulo 6 de Efésios, no versículo 18. Paulo, no capítulo 6, ele fala sobre oração, fala sobre toda a armadura de Deus, mas aqui nós vamos falar só sobre um versículo. E ele diz assim: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos, ou seja, uns pelos outros. Nesse texto, Paulo reforça o que nós já tínhamos citado, quando ele diz assim, orando em todo o tempo, o que é igual a orai sem cessar. Mas aqui, ele acrescenta que à oração, nós devemos somar a súplica uns pelos outros. E então eu quero mencionar dois aspectos deste versículo. O primeiro é que a súplica é um tipo de oração mais insistente. E o texto diz com toda perseverança. Isso porque essa oração é diferente daquela oração que se faz na hora de almoçar, por exemplo. Que essa oração é um enfrentamento de situações difíceis. É uma oração que tem assim por objetivo resolver problemas mais complexos. Ou seja, é a batalha propriamente dita. Então, Paulo fala com toda a perseverança. Nós precisamos suplicar uns pelos outros, precisamos orar uns pelos outros com toda a perseverança.
E é por isso que ele fala sobre a intercessão. Interceder significa se interpor entre a pessoa e o problema, e se interpor entre a pessoa e Deus, pedir ao Senhor, rogar ao Senhor por aquela pessoa, por aquela vida. Isso nos faz lembrar de algumas leis de guerra. Uma das leis de guerra é que você não pode deixar o seu companheiro de batalha entregue ao inimigo quando ele é ferido. Você precisa resgatá-lo, você precisa buscá-lo. Assim também espiritualmente é o que Paulo está falando. Ao intercedermos por alguém, nós estamos dando cobertura a esta pessoa. O que Paulo diz aqui, então, nos nivela. Nós somos necessitados, nós mantemos a unidade no Espírito e nós proclamamos uma interdependência, ou seja, somos dependentes uns dos outros. Por isso, meus irmãos, ao edificarmos a porta da guarda, nós devemos saber que não estamos sozinhos. Nós podemos saber que nós somos um exército do Senhor. E também nós podemos saber que somos valentes nesta batalha. Por isso eu quero chamar a sua atenção ao finalizar esta lição dizendo, ou melhor, fazendo perguntas a você. São perguntas que eu faço também a mim. E você, qual é a sua situação neste contexto? Ou seja, como está a edificação da sua porta da guarda? Como está a sua vida de oração? Como está, no momento em que nós estamos vivendo, como está, por exemplo, o nível de cuidado que você tem tido com outras pessoas? Quanto tempo você tem investido em oração e súplica e intercessão em favor dos outros? Eu quero desafiar a você a que hoje tome uma decisão. A decisão de edificar a porta da guarda da sua vida. Para que você esteja ligado ao Senhor, para que você esteja mais intimamente ligado ao Senhor em oração e também se coloque na brecha por outras pessoas. Vamos orar. Pai, te louvamos pela tua graça, por este momento de estudo da tua palavra, e eu peço ao Senhor que o Senhor nos abençoe com toda sorte de bênção, especialmente, Senhor, no que diz respeito à edificação da nossa porta da guarda. Que possamos, ó Pai, nos levantar como soldados valentes do Senhor, e possamos, ó Deus, ser fortes no Senhor, e possamos, ó Deus, batalhar uns pelos outros, especialmente nesse tempo difícil, em o nome de Jesus. Amém.